Ele venceu por nós e Ele nos dará vitória nele, em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo para vocês, que eu ainda não tive a oportunidade de falar pessoalmente. Um 2023 abençoado para cada um de vocês. Tome seu assento. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Dê um feliz ano novo se você ainda não teve a oportunidade. Não do lado, porque geralmente do lado é quem você conhece, né? Mas atrás, dá um sorrisinho, aquele sorriso amarelo, tipo assim, o pastor Neray mandando cumprimentar que eu não conheço. Mas desejo um feliz ano novo para ele, amém? Até porque eu sempre disse que os abraços daquele senhorzinho ali que fica zanzando pela igreja, ele abraçando o povo, coreano, né? Eram abraços que me curavam quando eu cheguei aqui na Comunidade das Nações. Então essa receptividade é muito importante, né? Porque às vezes a gente entra aqui precisando de um abraço, né? E eu era assim. E quando eu chegava aqui, eu fazia questão de chegar cedo para sentar na ponta para receber o abraço do pastor Jetson. Ficava mordido quando já não tinha mais vaga aqui na ponta e tinha que sentar no meio. Mas vamos lá, irmãos. Palavra de oferta. E aí, está em Ageu, capítulo 1. Senhor, tranquilo? Versículo 2. Eu vou ler na NVI que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Versículo 10. Na verdade, versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa que eu dissipei com o sopro? E por que eu fiz? Olha só, irmãos, o motivo pelo qual. Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E aí ele segue nesse texto o profeta Ageu, que é o profeta pós-exílio babilônico, em que ele estimula o povo de Israel a ser fiel na construção do templo. E o princípio que eu quero trazer para vocês nessa leitura, nessa meditação de hoje, é sobre prioridades. Repita comigo: prioridades. Observe bem, irmãos, aquele povo que voltou para Jerusalém encontrou uma terra destruída, arrasada, expropriada. Os tesouros que haviam no templo, eles foram tirados 70, 80 anos antes pelo rei Nabucodonosor. Foram levados para Babilônia, né, os tesouros, os ouros, e foi deixado uma terra pobre, seca. E aquele povo que voltou 70 anos depois, eles voltaram e tentaram reconstruir a sua vida. Tentaram, em meio a uma terra arrasada, muros destruídos, voltar a fazer a terra ser próspera. E eles achavam que a vida deles não estava dando certo porque as condições eram desfavoráveis. Eles achavam que as coisas não estavam prosperando simplesmente porque eles já não tinham mais os tesouros, porque os muros estavam destruídos, mas eles se esforçavam muito tentando recuperar aquilo. Mas a prioridade deles estava errada, porque a palavra do Senhor sempre disse, irmãos, que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas. Portanto, nessa noite, o princípio que eu quero deixar para vocês é a prioridade nas coisas de Deus. Eu não estou dizendo para você simplesmente ofertar aqui para a construção do templo. Naquele tempo, né, o templo era a prioridade. Nesse tempo, o que nós devemos priorizar, irmãos, são os princípios regidores da nossa vida com Deus. Deus, ele se preocupa com a sua vida espiritual, com a sua vida física e a sua vida financeira. Mas para que você tenha prosperidade, você precisa cuidar das prioridades do Senhor.
E esse texto nos traz isso. Eles achavam que nada estava prosperando porque as condições eram adversas, mas é porque eles estavam negligenciando aquilo que eles precisavam priorizar. E o Senhor mesmo disse: olha, vocês não estão sendo prósperos porque vocês não estão se esforçando. Vocês estão se esforçando muito, mas vocês estão dando com a cara o burro na água, porque vocês não estão me priorizando. Portanto, nessa noite, irmãos, o princípio que eu quero dar para vocês é: priorize as coisas do Senhor. Você tem um início de ano novo para priorizar as coisas do Senhor. E sobre isso eu tenho um testemunho, né? Um ano novo, a gente faz novas resoluções. Mas eu me lembro no início da minha caminhada cristã, eu com 17 anos, recém-aprovado na UNB, e meu pai me dava R$300, 250 para ir para a UNB. E meu pai não é cristão e eu havia me convertido. Assim que eu passei, eu passei na UNB em agosto e me converti em julho. E ele me dava esse valor e eu virei para o meu pai e ele ficou sabendo, na verdade, que eu dava o dízimo de R$27. Cheguei na casa dele, meu pai falou: eu não quero que você dê do meu dinheiro para a igreja dos crentes. Falei: pai, a partir do momento que você entrega o dinheiro nas minhas mãos, o dinheiro é meu. Ele falou: então eu vou parar de te dar. Eu falei: se você parar de dar, Deus proverá. Irmãos, eu era um novo convertido, cheio do poder de Deus. Eu virei na cara do meu pai e falei: rapaz, eu falei, ixi, agora se meu pai não der o dinheiro, como é que eu vou para a faculdade, né? Por sorte, meu pai não parou de dar, irmãos. Mas por eu ter priorizado o Senhor e ter sido ousado e priorizado, irmãos, no outro culto, no domingo, o irmão Jorge, na época presbítero Jorge, virou para mim e falou assim: irmão Aderano, eu estava no meio da igreja, levanta. 17 anos, virou para mim, para minha mãe e falou assim: irmã Regina, arruma as malas deste jovem, porque ele vai fazer uma viagem. Aí eu ainda sacaneei, né, irmãos? Um jovem assim, virei no final do culto para ele e falei assim: garoto, eu vou pra Califórnia, vou pra praia, irmão Jorge? Eu era novo convertido, irmãos, então eu não tinha muito juízo. Eu sei que em novembro desse ano, eu fui aprovado na escola de sargentos do exército, que me garantiu o meu casamento com a minha esposa Raquel. E o Senhor, Ele faz isso. Pode aplaudir o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Se você prioriza as coisas do Senhor, Ele prioriza os seus sonhos. Porque eu era um jovem ganhando R$270, já tinha começado a namorar em outubro de 2002. 2002 foi um ano avassalador na minha vida. E eu estava começando a namorar, estudando na UNB, falando: Senhor, abre as portas porque eu preciso casar. E o Senhor fez isso. Por quê? Porque eu priorizei as coisas do Senhor. Dava R$27, mas era fiel. Portanto, assim como o povo, né, de Israel precisava priorizar e construir o templo, eu te convido e te estimulo e te desafio a priorizar as coisas do Senhor nesse início de ano. Faça um desafio com o Senhor, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. As nossas oficiais estarão passando aí com os envelopes. Eu peço para que você pegue com fé, com disposição. Estamos no início do ano e você tem a oportunidade de